Axé, Saravá, Mojubá. Nesses momentos de confinamento, de quarentena, eu estou me propondo a passar esse estudo de um simbolismo para trazer proteção. Proteção para o lar, proteção para a parte espiritual e principalmente a parte física. Nós, como umbantistas, sabemos que bebemos das fontes do espiritismo, do cristianismo e dos cultos de nação. Então, tudo que diz respeito a essas três religiões a gente pode incorporar sem problema nenhum na Umbanda. A gente tem certeza que todos já viu bastante esse símbolo, né, essa cruz de São Bento, que pra gente umbandista São Bento faz sincretismo com o Mulu. O Mulu, né, o senhor da morte, que encerra as coisas, né? E também, tendo uma visão umbandista, é o esgotador, né? É o que dá o fim. Mãe Iemanjá vem trazer a vida, o início, a geração, e o Pai Mulu traz o encerramento, o esgotamento, o fim. Então eu achei muito pertinente falar sobre isso, né? E a gente ter esse símbolo, né? E a gente entender ele um pouco, porque nós da Umbanda temos sinais, as palavras, né? As orações, os símbolos, né? A gente tem a magia escrita, o simbolismo para a gente representa muita coisa. E a intenção aqui é a gente passar um pouco sobre esse santo e explorar, ter esse símbolo aí para a proteção desses dias aí. Então, eu vou dar uma introduçãozinha aqui só para falar sobre o São Bento, para quem não conhece. São Bento foi um santo muito popular por conta de sua santidade e de seus vários milagres. Ele foi o fundador da Ordem dos Beneditinos e, ao longo de sua vida, fundou mais de 12 mosteiros que se tornaram referência de fé e virtudes, de onde saíram grandes nomes da Igreja Católica, dos quais 23 foram papas, 5.000 bispos e 3.000 santos canonizados. Por conta de sua vida virtuosa, após sua morte foram confeccionadas as primeiras medalhas dentro do mosteiro no Monte Cassino, tendo como símbolo principal a cruz, muito usada por São Bento como um sinal de coisas boas e da vitória contra o mal. A origem da devoção da medalha de São Bento é incerta, mas conta-se que no século XVII, em Metten, na Alemanha, algumas mulheres acusadas de bruxaria haviam dito que não tinham poder sobre a abadia de Metten, porque esta estava sob a proteção da cruz. Depois, com algumas investigações, descobriram que nas paredes da abadia haviam sido desenhadas a cruz de São Bento, rodeadas pelas palavras que hoje encontram-se na medalha. A forma da medalha como conhecemos hoje é a do Jubileu, emitida em 1880, no 14º centenário do nascimento do santo, e lançada com exclusividade pelo abade superior do Monte Cassino. Ela permite obter a indulgência plenária na festa de São Bento, no dia 11 de julho, com as condições dadas pela Santa Igreja: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Papa, além de uma proteção especial contra as tentações do demônio. Então vejam, São Bento, para quem não conhece, ele foi um dos grandes escritores, né, dos ditames, das leis, né? Tanto é que quando a gente for explorar e decifrar toda a medalha de São Bento, que foi cunhada em 1808, né, nessa abadia, naquela época, então as bruxas tentavam atacar esse mosteiro. E São Bento, ele já tinha escrito esses símbolos nas paredes. E elas não entendiam por que não afetava, né? Aí quando na Inquisição elas foram queimadas, elas confessaram isso. Aí que o pessoal do mosteiro foi ver o porquê, né, que não conseguia atacar. Aí acharam esses símbolos. E mesmo pesquisando, né, que eles não sabiam o que significava. E mesmo já tendo a oração de São Bento, eles não tinham entendido que aquelas escritas era nada mais, nada menos
que é a abreviação da própria oração, que afastava o mal, né? Impedia que o mal entrasse dentro daquele lugar que tinha aquele símbolo. Hoje é muito utilizado em carro, né? Eu vejo bastante mesmo, aqui em Pouso Alegre tem muito carro que tem esse símbolo. Então, esse santo, além dele proteger da parte espiritual, ele protege da parte material também. Isso que é o bacana. Como a gente está vivendo uma crise aí, uma pandemia, esse símbolo, esse objeto sagrado, né, a gente chama de sacramental. A Igreja Católica classifica então os sacramentos, né, que são os 7 sacramentos que a gente conhece, que é o batismo, a primeira comunhão, Eucaristia, confissão dos pecados, casamento e extrema-unção. E os sacramentais são centenas na Igreja Católica. A gente tem um exemplo, né, que a gente usa muito, que é o persignar-se, fazer o sinal da cruz. Esse símbolo que a gente tem na Igreja Católica, e na Umbanda a gente tem vários símbolos, né, desde o toque de um caboclo, o brado, o cruzar o chão, o bate-cabeça, tudo isso pra gente é sagrado, né? Então algumas coisas que são sagradas para a Igreja Católica, ela chama de sacramentais. Então a veste do Papa, vários objetos sagrados, né, como medalhas de outros santos, a própria água benta é um sacramental, a oração Pai Nosso, Ave Maria e tantas outras são sacramentais, porque ela tem uma egrégora muito poderosa. Então a Igreja Católica, em 1808, quando cunhou essa medalha aí, ela transformou ele num objeto sacramental. É lógico assim que só o símbolo, o objeto em si, ele é profano. Aí no último slide a gente vai falar como que consagra, né? Porque não adianta nada você só ir lá e comprar um adesivo, colar no carro e achar que está livre do mal. Não é isso. Vamos passar a decifrar então a medalha. As primeiras medalhas, ela não tinha essa frente. Eu não sei, esse programa é a primeira vez que estou usando, eu não sei se aparece um mouse. Se não estiver aparecendo, eu peço perdão. Só vou saber quando finalizar a gravação. Então essa parte que é a frente da medalha, ela não tinha, ela foi cunhada depois. Era só a parte de trás, que era esses os símbolos que estavam nas paredes. Mas vamos decifrar a primeira parte e depois a gente vai para o verso. Então na primeira parte, tem no meio aí da medalha o próprio São Bento. Ele está com as roupas cléricas, né? No alto da cabeça dá para ver um símbolo dos templários, né? É um símbolo que é uma cruz, não é um crucifixo. Tem vários simbolismos isso. O sol mostrando que ele é um iluminado, né? Que ele é um santo. Na mão direita, o crucifixo. E na mão esquerda não é a Bíblia Sagrada, o livro da lei, não. É os mandamentos que ele fez para os mosteiros, que até hoje todos os mosteiros seguem, que são, salvo engano, 73 normativas. Então esse é o meio então, da medalha. Tinha até ampliado aqui. Outra coisa que a gente consegue ver, voltando aqui, não sei se dá para entender, mas é um cálice saindo uma cobra. O que acontece? Por que tem esse simbolismo? Esse simbolismo é o simbolismo material. É onde traz a proteção material dessa medalha. O cálice saindo a cobra ocorre por quê? Foi um dos milagres do próprio São Bento. Por ele ter criado essas normas para os mosteiros que eram muito rígidas, né? Que eram determinações, né? Para como proceder uma pessoa que quer ser um monge. Então era muito ríspida, né? E ele também era uma pessoa que era bem normativo, né?
E isso incomodava os padres e o pessoal daquele clero lá. Então o que eles fizeram? Colocaram veneno numa taça de vinho e deram para ele. Era um copo era um cálice, né, de vidro. E São Bento, tudo que ele pegava, qualquer coisa, alimento, bebida, se fosse pegar um livro, ele sempre persignava, ele fazia o sinal da cruz e benzia e abençoava, né, cruzava. Então ele cruzou o copo, né, a parte de cima assim, e ao beber o copo explodiu, como se alguém tivesse jogado uma pedra. Então o mal que ali estava, né, o mal físico, né, material, que ia causar um dano físico, ia levar à morte, né, ele foi livrado daquele mal físico. Então essa taça com a cobra representa isso. Já do lado esquerdo, né, dele tem um corvo. Esse corvo, cunhado aí na medalha, ele é um milagre que aconteceu com São Bento. Ele saía da abadia, né, fazia as caminhadas de manhã nos entornos daquele lugar, e do nada assim ele começou a ter assim, tentação, pensamentos promíscuos para um homem de Deus, né? E ele, percebendo que aquilo não fazia parte do seu ser, ele começou a orar. E nisso passa um corvo, né, voando. E ele percebe que é algo maligno que está atacando ele. Me persignando, fazendo oração, fazendo o sinal da cruz. Ele se vê naquela tentação, ele tira as suas vestes e se joga num espinheiro, se cortando todo, mas se livrando daquele mal. Então esse símbolo na medalha representa o mal espiritual, né? As tentações, algo que é impalpável, né? Que seria as influências malignas que a gente recebe quando a gente imagina ele, um santo, né? Um homem santo, tendo esse tipo de ataque espiritual, né? Então tá aí o símbolo espiritual da defesa. Outra parte são as inscrições, né? Tem sempre o tridente. Pra gente, um bandista, a gente vai sempre levar para o lado de Exu, né? Proteção, ou à esquerda. Mas está em latim, né? Cruz Sancti Patris Benedicti. Cruz Sancti Patris Benedicti. Então é a cruz do Santo Pai Benedito, ou do São Bento pra gente, né? São Bento. Cruz de São Bento. Decifrando. Aí no entorno tem uma descrição, que também está em latim. Ejus in obito nostro paestria muni amor. Então seja protegido pela sua presença na hora de nossa morte. Outra coisa que tem é a descrição de quando foi cunhada a medalha, né, e o local. Está em número romano, né? Do Santo Monte Cassino, 1880, que foi cunhada as primeiras medalhas de São Bento. Tranquilo aqui. A gente tem também as duas colunas, mas já entra num caráter maçônico e em outras interpretações. Vamos seguir aqui com visão bandista. Já no verso tem as descrições, que essas no desenho na parede, na abadia, não tinham. Essas daqui que na verdade é o mesmo simbolismo daqui, né? Para dizer que é uma cruz santa Padre Benedite, que é a cruz de São Bento. Inicialmente não tinha isso, foi colocado depois. Para ornar. Um lado, a frente e o verso, eles meio que se representam. A esquerda e a direita vão ter os mesmos conteúdos. Então, continuando aí, vamos passar pela cruz mesmo, né? Toda vez que a gente vê, aqui já começa a própria oração, né?
Então a gente tem aqui Cruz Sacre Sil Milux. A cruz sagrada seja minha luz. Na horizontal, né? Non Draco si Micdux. Então, não seja o dragão o meu guia. Aí, fazendo a leitura. Tá. Aqui não faz parte da oração, mas Pax nada mais é que é paz mesmo. E 2 ramos de oliveira. Então, começando a oração em si, né? Cruz de São Bento, não seja cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Aí começa o sentido horário. Vá de retro, Satana. Retira-te, Satanás. Nunquam suabe me lux, nivana. Nunca me aconselhe coisas vãs. Então veja, vá de retro, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É a parte espiritual, né? É do mesmo simbolismo da esquerda que o espírito estava atentando contra até a moralidade do São Bento. Então esse lado da oração representa o corvo aí, o pássaro negro que voou e trouxe a tentação. Já o lado esquerdo, sumi mala qualibas, é mal que me ofereces. Ipsi venena bibis, bebe tu mesmo o teu veneno. É relacionado ao veneno que foi ofertado pelos próprios clérigos ao São Bento. Então, aí a gente já tem a oração completa, né? Cruz Sagrada de São Bento, Cruz Sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, vá de reto, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, não é bom o que me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Essa é a oração de São Bento. E por ser um símbolo que a gente chama de sacramental, cabe-se dizer que não adianta você ir lá, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, é até bonitinho. Ele tem, esse chaveiro é o que eu carrego comigo para o trabalho. Mas Gustavo, você quer se proteger do mal, o espiritual e material? Sim, mas em primeiro lugar eu quero proteger que eu não gere um mal espiritual para ninguém e que eu não faça um mal físico e material para ninguém. Então esse objeto foi consagrado a mim, em primeiro lugar, de mim mesmo, né? Para eu não gerar um mal para ninguém. E não adianta nada um objeto sagrado se você não ter a parte devocional, né? Se você não acredita nesse santo, se você não acredita no cristianismo e nessas coisas, ele é só uma medalha. Então desse lado, né, tem São Bento e todo esse simbolismo, e a parte de trás tem oração. Então eu normalmente quando eu chego no meu ambiente de trabalho, lá no meu posto de trabalho, né, no meu computador, eu pego, elevo meu pensamento a São Bento e faço essa oração rapidinha, né? Pedindo em primeiro lugar, né, que eu não seja um gerador do mal, que eu não cause o mal a ninguém. E por consequência, que o mesmo não aconteça comigo, né? Que ninguém ao meu redor me gere um mal, seja uma forma de pensamento, uma monoideia, uma raiva, um ódio, um rancor, uma inveja. E outras coisas também, né? Material, né? Alguém tentar enganar, ludibriar, trapacear. E como se procede, né? Aqui eu pus uma oração, eu até tenho o áudio aqui, não sei se cabe eu colocar para o vídeo não ficar muito grande, mas é um padre fazendo uma oração que é pré-escrita também. Os padres beneditinos, né, que segue eles têm já um panfletinho, um livrinho, né, que ele já tem uma oração pronta que o padre faz. Nesse caso, a minha, o que eu fiz? Por esse é um objeto católico, eu fui aqui na nossa igreja catedral e pedi para um padre consagrar para mim. A gente, um bandista, pode consagrar? Pode, sim. Uma entidade incorporada pode consagrar? Sim.
Mas, ao meu ver, por ser um objeto cristão, tem mais valia você pedir para um sacerdote católico fazer essa consagração. E, por exemplo, se é um objeto que você pode colocar no seu carro, pode colocar, sei lá, em algum lugar na sua casa, para proteger o seu lar. E tem, assim, dito tudo que foi exposto, tem várias aplicações e a gente pensando no sincretismo de Omulu, é muito válido porque a gente está passando aí nesse momento. Eu vou encerrar por aqui e agradeço aí o carinho aí, que todos tenham esse santo aí como devocional aí, porque ele, como vocês viram aí, tem vários papas, ele tem uma egrégora muito grande aí que a gente pode entrar nela de forma muito simples, tá bom? Axé, abraço, até a próxima.